Vocês estão se hidratando? Tem que se hidratar, hein? Meu nome é Renan Amaral, eu sou escritor, roteirista e diretor, sócio fundador da Gemaster Filmes. E aí, vim hoje falar um negócio que me incomoda há um tempo, que é o seguinte: a romantização do artista nas obras audiovisuais. Isso não te incomoda, não, também? E aí, o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que eu quero dizer com isso é que a arte, nas obras audiovisuais, ela sempre vem acompanhada dessa ideia de que é um dom, de que é uma genialidade. Que são artistas que, tipo assim, nascem como pequenos gênios incríveis, inspirados e que sempre elaboram coisas maravilhosas desde quando era pequeno, sabe? Assim, tava até assistindo, reassistindo esses dias o Cruella, que é isso, a criança já nasce, tudo bem, gente, é uma fábula, eu entendo, mas a criança já nasce com o cabelo metade branco, metade preto, e essa coisa visionária do artista rebelde, porque ele é incompreendido. Sabe assim? É sempre essa ideia do dom. Tem uma coisa também no aquele o Nasce uma Estrela com a Lady Gaga e Bradley Cooper. Você viu, tipo assim, eles estão ali, se eu me recordo bem, eles estão na frente do. Eles se conhecem. Aí eles estão na frente do supermercado. Aí ela vai ali, eu tenho umas músicas. Que isso, gente? Ah, eu tenho uma música aqui na minha cabeça, ela fala com ele, né? E aí ela vai e canta, assim, uma música que ela, né, tem lá que ela escreve músicas, que ela quer ser cantora. E aí, em cima de um palco, para um show com milhões de pessoas, ele decorou, uma vez que ela cantou pra ele, na frente do supermercado, ele tá até botando gelo na mão, que acho que ela tá com a mão machucada. Ela cantou, ele decorou, ele musicou, e aí em cima do palco ela tá lá, que ela foi pega de surpresa, e aí ele começa a cantar, e ela sobe no palco e aí ela canta. Até onde eu sei, os cantores eles ensaiam pra caramba, né? Mas ali quem precisa de ensaio, não é mesmo? Os gênios, genialidade, os pequenos gênios. E daí ela sobe, daí ela canta, ela aplaude, daí ela viraliza, pum, fenômeno. Isso que eu estou dizendo, assim, gosto do filme, entendeu? Eu não tô aqui fazendo uma crítica ao filme, não. Eu estou fazendo uma crítica, ou na verdade nem crítica, eu estou fazendo provocações em torno da idealização do artista e da arte, entende? De como assim, por muito tempo eu me enganei um pouco com isso, de como um artista, para ser bem sucedido, ele tem que ser esse pequeno gênio que já nasce pronto, e que já nasce sabendo, e que já nasce entendendo de tudo, e que ele vê as regras que estão impostas, ele entende tudo de uma maneira que ele consegue quebrar com isso, e ele, sabe, já vem pronto do céu, ele encarna pronto já com tudo, que não precisa se basicamente ainda nem estudar. Eu assisti, tem aquele o Tique Tique Boom. Eu não sou muito fã de musical, tenho que dizer. Tenho problema, eu gosto de muitos poucos. A maioria, inclusive La La Land, eu demorei 4 dias pra assistir La La Land todo. Assim, não consigo. Não consigo, não gosto. Eu me desconecto da história instantaneamente, mas o vídeo não é sobre isso. Assisti Tic Tic Boom, esse é um caso que eu gostei. E aí ali tem muito uma pegada, tem um diálogo dele com a gente, dele que sempre me pega. Que é quando ele faz a peça, não sei o quê, e ele ia rir, todo mundo gostou, como é que foi? Então todo mundo gostou, que massa, e agora? Eu consigo fazer, como é que vai ser agora? Porque eu, né, cheguei lá. E aí ela fala, o que eu faço agora? Aí ela fala, senta e escreve o próximo. Porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que sentar e escrever o próximo. A vida, e assim, do artista é escrever continuamente, reescrever e não parar nunca e vai seguir, entendeu? Você vai achar que chegou lá, mas não chegou. Por quê? O que tem que fazer agora? Escrever de novo o próximo. Ai, às vezes dormir risada é um pouco de desespero. Mas aí o audiovisual cria essas idealizações do artista, né? Ah, Renan, mas precisa ser assim pra história andar, porque também ficar mostrando esse artista que sofre, não sei o que, não sei o que, não faz a história ir pra frente, blá, 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 blá. Tudo bem, eu entendo que são artifícios narrativos pra se fazer. Às vezes a história não é sobre isso, é sobre esse relacionamento desses dois, por exemplo, sobre o declínio e a ascensão de artistas. Legal, assim, mas existe na minha análise, essa idealização cria até uma certa facilidade
para algumas pessoas e um empecilho para outras, né? De você imaginar que ser artista é aquilo, que ser artista é o que é genial, que ser artista é de numa primeira tentativa o sucesso vem. E em realidade não é isso, assim, né? Que as obras vão continuar fazendo isso? Podem continuar fazendo isso, porém, a gente precisa, e eu preciso, e compartilho aqui, fazer essa análise de que, não é um momento que torna o bem-sucedido. Sabe a coisa? Ele ficou famoso da noite para o dia. Não, pega o histórico. Volta. Entendeu? O trabalho que é feito para se chegar lá, sabe? Assim, e o chegar lá também, o que é chegar lá, entendeu? Que é isso, você vai chegar lá e vai ter que escrever outro. Muito complicado. Eu acho que o chegar lá talvez seja fechar acordos milionários com Netflix, e aí você vai ficar escrevendo, mas estão te pagando pra isso. Mentira, gente, isso não é chegar lá não. Tem tantas coisas. Isso é outro vídeo. E aí tem uma outra coisa que também me incomoda, que é, a gente sabe a dificuldade que é, né? Tipo assim, por exemplo, escritor, a dificuldade que é viver de venda de livro, viver da literatura, né? A dificuldade eu tô usando minhas experiências, então a dificuldade do audiovisual, tipo, cara, a dificuldade que é distribuir filmes, vender ingresso, levar a gente pro cinema, licenciar suas obras. Então, a gente entende toda essa dificuldade das coisas. E aí me vem, sei lá, Sex and the City e Carrie, que escreve semanalmente para uma coluna de jornal, recebe tanto dinheiro que ela mora sozinha, ela vive comendo fora, ela gasta todo o dinheiro em sapatos e roupas e roupas de grife. E aí ela tem dinheiro sobrando, escrevendo uma coluna semanal para um jornal. Porque naquela época, inclusive, não tinha nem essa coisa de influenciadora, que daí se fosse isso eu até entenderia. Ela escreve para o jornal, mas ela fica fazendo vídeo pra internet. E ela ganha disso, porque ela tem 30 milhões de seguidores, entendeu? E aí sempre tem esse outro lugar, além da idealização do artista, a idealização do ofício, de que é tipo fácil, de que você vem dinheiro fácil, o dinheiro vem, rola. Aí ela vai e publica um livro que é com acho que na última temporada, né? Ela publica um livro, ou penúltima, não sei. Publica um livro com as colunas dela. E é esse livro, sucesso instantâneo. E daí ela fecha um acordo para vender em Paris. Ela recebe um adiantamento de $30 mil, porque vai publicar o livro em... Sabe, essas facilidades da vida artística que eu fico assim... Acreditei até viver. O problema é esse, eu acho, que eu acreditei numa visão artística que, uma visão muito americanizada, que não é a realidade brasileira, e dois, mesmo lá, também não é assim. Não é essa maravilhosidade toda, entende? E aí teve até recentemente que foi a série da Bruna Marquezine pro Disney. Que aí eu acho que trabalhou um pouco melhor essa ideia do tipo, na série tá rolando ali um monte de coisa e tal, em algum momento ela é atriz, não consegue ser bem sucedida, aí ela resolve que ela vai escrever uma peça de teatro e vai estrear essa peça de teatro. Você fala, tá, agora pronto. Aí todo mundo vai chamar ela pra ser atriz. E daí a peça é um fiasco. Eu falei, legal. Gostei disso daí. Já me pegou um pouco a coisa do... É que a escrita tá sempre nesse lugar da facilidade. Eu sei que é uma arte muito democrática, no sentido, né? A gente entende o analfabetismo, então a gente vai... Mas eu digo assim, todo mundo pode pegar um lápis, um papel e escrever, assim. Então é uma arte mais democrática nesse sentido. Então eu entendo essa facilidade, mas assim, contar uma história não é fácil. Já me pega um pouco, ainda que tenha trabalhado de uma maneira que eu gostei, quando, tipo, não foi bem sucedido... Que foi tipo, vou escrever uma peça, e daí escreve a peça com muita facilidade, daí tudo dá certo, isso assim, tudo dá certo escrevi, não sofri, não tava errado, ninguém criticou, a peça tá lá, foi lá. Tudo bem, falhou, falei, legal. Só que aí teve um outro, aí ela se descobriu uma grande diretora. É de novo essa idealização do artista que é tipo assim... Nasci com esse dom e agora ele acordou e despertou dentro de mim, então pronto, eu tô pronta pra poder fazer tudo. E aí ela vira uma grande diretora, que daí ela, acho que adapta inclusive a peça de teatro dela, tô até na dúvida se foi isso. Mas aí ela vai dirigir um primeiro filme dela, e daí tem um produtor que tem muito dinheiro, e daí ela consegue... Você entendeu? Assim, tipo, esse caminho, a gente não pode se enganar por ele. Eu acho que são elementos narrativos para se contar histórias, mas que não é a realidade, entendeu? Então trouxe para me ouvir falando, para também parar de ser maluco, que às vezes a gente dá uma brochada, gente, é normal. Às vezes fala assim, eu acho que não nasci pra isso. Mas assim, como não nasci pra isso? Não precisa ser um mega gênio.
Continua estudando, continua praticando, continua escrevendo, continua apresentando, continua recebendo feedbacks, continua reescrevendo, continua tentando, continua botando a cara a tapa, entendeu? Tem hora que vai acertar, tem hora que vai errar. Sei, eu tenho essa inquietação com toda a obra, assim, que eu assisto que tem um artista. Essa inquietação, ela... Eu assisti até aquele Adaptação, sabia? Se eu não me engano, esse daí eu acho que foi... Que era um... Até o escritor ia numas palestras e fazia umas perguntas que eu fazia, isso aí parece interessante, entendeu? Que aí... Mas aí é isso também, é o... Aí vai pro lado do escritor que sofre, que... Entendeu? Gente, olha, ser artista realmente... No audiovisual, na vida real, ele é um negócio que, assim... Pensa bem, gente, que às vezes você gosta de duas coisas. Eu gosto de veterinária e de cinema. Às vezes vale investir na veterinária. Entendeu? Ai, meu Deus. Às vezes eu... Não, gente, ser artista é legal, segue. Mas é isso. Reflexões. Aí senta o dedo no comentário e aí a gente vê o que gera o debate. Vamos, acho que é isso. Vamos dialogar. Porque às vezes vocês têm um ponto de vista que eu não parei pra pensar ainda, entendeu? Então tá bem.